Que bom! Você concluiu a primeira etapa do nosso curso. Você deve ter feito, cuidadosamente, as lições anteriores para que possamos avançar para uma nova etapa. Então, vamos adiante. Nesta lição vamos estudar os patriarcas hebreus. Aqui colocaremos o foco em três pessoas. Os três homens reconhecidos como os três principais do povo hebreu. Em muitos textos bíblicos vamos encontrar referência do povo aos seus primeiros pais: Abraão, Isaque e Jacó. O nome patriarca foi associado a pessoas que eram reconhecidas como os líderes de grandes famílias. Estes líderes exerciam um papel que incluíam questões como o governo, no sentido de comandar o povo, sacerdócio e muitas vezes a própria liderança militar, em se tratando de batalhas travadas. Como já dissemos, os três principais patriarcas do povo hebreu foram Abraão, Isaque e Jacó. Foi sob a liderança destes três homens que se consolidaram as principais características do povo hebreu. A época dos patriarcas pode ser dividida em três fases. As três fases correspondem exatamente à liderança de cada um dos três mais importantes patriarcas dos hebreus. A primeira fase tem início com a migração de Abraão e sua família ou grupo. Eles partem de Ur dos Caldeus, uma região da Mesopotâmia, local onde se encontra atualmente o Iraque. Isto aconteceu por volta do ano 2000 a.C. A segunda fase da época dos patriarcas se inicia com Isaque, filho de Abraão. Isaque assume a liderança da família após a morte de Abraão. A terceira fase teve início em Jacó, o filho de Isaque. Jacó, que teve seu nome mudado para Israel e cujos 12 filhos dariam origem às 12 tribos de Israel. Assim, vamos estudar as três etapas ou fases separadamente. A primeira fase, onde encontramos o primeiro patriarca, é iniciada com Deus chamando Abraão, que morava em Ur da Caldeia. No capítulo 11 de Gênesis, você poderá encontrar as genealogias depois do dilúvio, começando em Sem, e até chegar em Abrão. Leia o capítulo 12 de Gênesis a partir do verso 4. Veja que a história é contada com a partida de Abrão em direção à terra prometida. Abrão está levando consigo seu sobrinho Ló. Enquanto caminhavam em direção à terra, os rebanhos de Abrão e de Ló crescem. Quando eles chegam na terra prometida, precisam separar-se por causa do conflito entre seus pastores. No capítulo 12, versos de 7 a 12, você poderá ler a história da separação entre Abrão e seu sobrinho Ló. Abrão recebe a confirmação da promessa de Deus, que faria dele uma grande nação. E que, com sua descendência, abençoaria todas as nações da terra. Em seguida, no capítulo 17, verso 5, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Agora na terra prometida, você poderá ler no capítulo 7, verso 10. A circuncisão sendo instituída como símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Esta é a aliança de Deus firmada com Abraão. No capítulo 20, encontramos Abraão, por medo, mentindo mais uma vez. Ele, da mesma forma que fizera no Egito, está novamente dizendo que Sara era sua irmã, desta feita a Abimeleque. Abraão, finalmente vê o seu filho, fruto da promessa, nascer. O nascimento de Isaque é narrado no capítulo 21. Mas Deus prova a esse patriarca, pedindo o seu filho em sacrifício. Abraão prepara tudo. Entretanto, no momento do sacrifício, Deus providencia o cordeiro que substituiria Isaque no sacrifício. Este é o momento onde vemos Cristo prefigurado, no cordeiro que foi sacrificado para salvar a vida. Você pode ler esta passagem no capítulo 22 do livro de Gênesis. Isaque cresce e chega o momento em que Abraão se preocupa em providenciar uma esposa para Isaque. Abraão não queria que não fosse uma esposa daquela terra. Ele então envia seu servo à terra dos seus parentes.
Este servo encontra Rebeca, que era prima de Isaque por parte de Sara, e realiza sua missão de trazer a esposa de Isaque. Esta história, narrada no capítulo 24, se encerra com a união entre Isaque e Rebeca. A primeira fase da época dos patriarcas é encerrada com a morte de Abraão. No capítulo 25 você vai ler o fechamento desta primeira fase e, a partir do verso 11, vamos encontrar Deus abençoando Isaque, que inicia a segunda fase da época dos patriarcas. Na morte de Abraão, Isaque já era casado com Rebeca. Ainda no capítulo 25 de Gênesis, lemos sobre o nascimento dos gêmeos Esaú, o primogênito, e Jacó seu irmão. Mas, Esaú, conforme narra o texto, vende o seu direito de filho primogênito em troca de um prato de lentilhas. No capítulo 26 de Gênesis, encontramos Deus renovando a Isaque a promessa feita a Abraão, de fazê-lo um grande povo, e, por meio deles, abençoar todas as nações. Em seguida, no capítulo 27, encontramos a bênção de Abraão a Jacó, e em seguida, Esaú tendo a bênção negada. A partir do capítulo 28, temos de forma mais evidente a época de Jacó como patriarca. Orientado por Isaque, para fugir da ira do irmão, Jacó deverá ir a Padã-Aram. Ali ele tomaria uma das filhas de Labão, primo de Sara, para ser sua esposa. Jacó chega à casa de Labão, e, em troca do direito de casar com Raquel, vai trabalhar 7 anos como pastor, para seu futuro sogro. Passados os 7 anos, em lugar de Raquel, Labão engana Jacó, e entrega sua filha mais velha Lia, argumentando que aquele era um costume do local. No capítulo 29, você vai ler que Jacó trabalhou durante mais 7 anos para ter o direito de casar com Raquel. A partir do capítulo 29 até o 32, a história narrada em Gênesis focaliza o nascimento dos filhos de Jacó. Lendo o capítulo 33, ainda estaremos estudando a história de Jacó. Neste capítulo, Jacó volta a encontrar o irmão Esaú. Você deve lembrar, Jacó fugiu após ter se antecipado à bênção de Abraão, em lugar de Esaú. Naquele momento, orientado pela sua mãe Rebeca, ele havia colocado nos braços a pele de um cabrito para enganar o pai. Assim, Isaque pensaria que era o filho Esaú, e o abençoaria. Ainda na história dos patriarcas, no capítulo 35 de Gênesis, vamos encontrar Jacó chegando a Canaã. Raquel morrendo no parto, quando dava à luz a Benjamim. Ali também encontramos a lista com os 12 filhos de Jacó e a morte de Isaque. A partir deste momento, segue com a narrativa da família de Israel até que no capítulo 39 encontramos a história da venda de José, até sua estadia no Egito. Continuando com a terceira fase da história dos patriarcas, no capítulo 42 do livro de Gênesis, encontramos o início da narrativa da grande fome que chega a Canaã, a ida dos filhos de Israel ao Egito em busca de alimentos. A partir do capítulo 46, leremos Jacó e sua ida para o Egito com toda a família. Ali, ele se estabelece, ocupando as férteis terras de Gósen. Finalmente, no capítulo 50 verso 33, é narrada a morte de Jacó e o fim da escravidão do povo de Deus, quando é libertado com Deus, usando Moisés para tal ato. Aqui nós concluímos a história destes 3 grandes patriarcas de Israel. Na próxima aula estudaremos os hebreus no Egito e, em seguida teremos um questionário, incluindo pergunta desta aula e da próxima.